Hey there, se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Julia e eu vou te ajudar a falar inglês. No vídeo de hoje, a gente vai entender o porquê que você até entende inglês, entende os vídeos, consegue se comunicar, mas sente que tá travado num nível meio intermediário. Essa sensação, esse sentimento, ele é muito comum e ele tem até um nome, se chama o platô do intermediário. Vamos entender especialmente o que é esse momento dentro da tua aprendizagem de uma segunda língua. O que acontece muitas vezes é que quando você inicia, você tá com conhecimento muito raso, muito básico. Então, tudo que você coloca e traz é novidade, tudo está se acrescentando e se somando ao teu conhecimento. Quando você está no intermediário, você já criou conexões neurais e estabeleceu uma base de conhecimento. Então, você está reciclando muito daquilo que já foi posto ali dentro da tua caixinha de conhecimento do inglês. Só que aí chega um momento em que você percebe que tá difícil ir pra frente, tá difícil falar de coisas novas. Você consegue falar com as pessoas, você até consegue viajar e se virar de forma tranquila. Se você esquece uma palavra, você reformula, você explica, igual a gente faz no português. Se a gente não lembra uma palavra, a gente começa a falar um negócio que faz assim e abre. E aí, geralmente, a pessoa sabe o que é que a gente tá falando, traz pra conversa. Eu não preciso necessariamente do nome da coisa. E essa até é uma situação que aconteceu com um aluno meu esses tempos que viajou para os Estados Unidos. Ele é um aluno que tem um nível muito bom de inglês, só que aconteceu uma situação para a qual ele não estava preparado. A moça perguntou para ele qual era o ponto da carne que ele queria e ele não sabia responder. Ele percebeu na hora ali que faltava vocabulário para ele. Ele até respondeu alguma coisa, a moça não entendeu e ele transformou a situação. Ele perguntou para ela, quais são as opções? Então, em vez de ele ficar buscando opções que talvez ele nem tivesse na cabeça dele, ele perguntou para a moça as opções, ela deu as opções para ele e ele soube responder. Então, esse platô, ele chega no momento onde você sabe se virar, mas às vezes você não vai conseguir entrar em conversas profundas. Entrar em um ciclo em que você se sinta você mesmo falando a segunda língua. Você tá só se virando. A primeira coisa prática pra gente fazer se chama noticing. O notice, no inglês, ele trabalha com a ideia da percepção, de perceber. Pede pra você parar de só observar a língua e começar a perceber os padrões e as funções que a língua traz. Como assim? A gente vai começar a perceber numa frase, por exemplo, I don't feel like going out. Feel like going out. Opa, que estrutura é essa? Eu não tô afim de sair. I don't feel like going out. Ok. Vamos pegar mais uma estrutura onde eu repito feel like. Mais uma frase, perdão. I don't feel like studying today. I don't feel like studying. Eu tenho feel like mais o studying. Terceiro exemplo. I don't feel like working out today. Não tô afim de malhar hoje, de treinar. O que se repetiu nessas três frases? Veja se você consegue perceber. Se você não percebeu, o que se repete é o verbo com o ing. I don't feel like going out. I don't feel like studying. I don't feel like working out. Todos os verbos que se seguem, que aparecem na sequência do feel like, eles vêm com ing. Esse é um dos primeiros exercícios que você precisa reparar. Quando uma estrutura se repete, qual que é o verbo da sequência? Qual que é o contexto em que ele está inserido? É negativo ou é afirmativo? Qual que é o tom dessa frase? Ok, só que esse perceber não é suficiente. Você até pode criar uma lista de palavras, criar uma lista de percepção, mas de nada te adianta se essa lista ficar presa lá no teu computador ou presa no teu caderno. Você precisa começar a pôr em prática. Vamos pegar um outro exemplo que é o willing to, que é estar disposto. Willing to, ele também é seguido de uma ação, de um verbo. Então vamos pensar no eu estou disposta a investir mais dinheiro. I'm willing to invest more money. Tem o willing to e o verbo investir. Não tem ing nenhum aqui. Mas a minha combinação fixa é o willing to com um verbo no normal. E tem sempre alguém que tem que estar disposto. Sou eu que estou disposta. I'm willing to invest more money. Vamos trocar o contexto. Vamos falar que eu estou disposta a
tomar o risco, correr o risco, acho que é essa a frase. Estou disposta a correr o risco. Não, eu não, ela. Ela que tá disposta agora. Eu já investi meu dinheiro. Ela tá disposta a correr o risco. She's willing to take the risk. She is willing to take the risk. De novo, uma pessoa, willing to, e um verbo na sequência. De forma base, não é um verbo conjugado. Depois de você reparar nessas 3 estruturas, você vai começar a construir as suas. Pensa em algo que você está disposto a fazer para melhorar o seu inglês. I'm willing to take notes to improve my English. Tenta colocar isso de forma realista, de forma que vá funcionar para você de verdade. Não adianta você criar o exemplo de a maçã caiu da árvore e querer lembrar. Exemplos muito genéricos, eles não têm a tendência de ficar gravados na tua mente. Os exemplos que geralmente mais funcionam são exemplos que têm alguma carga emocional. A gente tem muito mais tendência de lembrar de algo que vai estar conectado emocionalmente, seja de forma boa ou ruim, porque se você pensar, tudo que você lembra na sua vida, de certa forma é uma história. O ser humano, ele é contador de história, ele é naturalmente interessado em ouvir histórias. Isso que eu tô te contando agora é uma história, né, de como funciona o nosso cérebro e a nossa curiosidade. Para você poder lembrar de alguma coisa, você precisa estar contando uma história com as tuas frases. Encontrou o chunk? Pratica. Encontrou a combinação de palavras? Pratica. Encontrou o contexto? Será que é um contexto negativo? Será que é um contexto de pergunta, de dúvida? Repete. Repete o contexto, repete o tom de voz na hora que você estiver praticando. Grave vídeos de você falando inglês. Eu tenho alguns vídeos de quando eu tava no platô do intermediário, foi no início da minha faculdade, e hoje em dia eu assisto e eu falo, cara, que diferente, eu não me lembro de mim falando desse jeito, parece que aquilo lá foi em outra vida. Mas é muito legal porque quando eu assistia, eu lembro de reparar em alguns erros, de começar a perceber onde eu ficava nervosa, de onde estava a minha dúvida. Então, se gravar, também é algo que pode te auxiliar. O ponto final, eu quero até mostrar pra vocês que, por exemplo, eu aprendi uma palavra esses dias, num contexto aí que eu nunca tinha ouvido, e eu tava lendo. Até perdi minha página agora. E eu falei, ok, interessante. Eu tomei nota no meu caderno, anotei. Depois que eu tomei nota, não é que eu deletei a palavra da minha cabeça, mas não fiquei pensando na palavra o tempo todo. Só que aí, naturalmente, eu fui ler o livro e apareceu na minha leitura. Deixa eu ver se eu acho aqui. E na minha leitura, eu não sei se vai focar aí na câmera, mas aí, na minha leitura, eu vi esse contexto e eu circulei em rosa. Tá vendo? Depois disso, o que eu fiz? Tirei foto desse meu momento de noticing aqui e enviei no meu grupo de estudos com a minha tutora de inglês, com as outras professoras. E aí já foi uma forma que me fez fixar uma expressão que eu nunca tinha ouvido antes. Então eu não fiz isso de forma passiva, eu não vi ali e falei, que legal, eu já vi isso antes. Eu circulei, eu mandei para mais alguém, eu tomei nota sobre a palavra que eu aprendi. Tudo isso faz parte do processo de aquisição. Não adianta querer ir pra frente e não fazer nada sobre isso. Você precisa se mexer e dar trabalho. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. Então, muda um pouco o teu pensamento de preciso estudar mais para preciso praticar mais. Eu tenho certeza que você vai conseguir falar mais e se sentir mais confiante com o tempo. E não tem muito segredo. É prática, repetição, ver o contexto, ver onde se encaixa e tentar repetir com os teus próprios exemplos. E se você gostou e aprendeu comigo aqui, não esquece de deixar um like, comentar, me conta aqui nos comentários sobre o que você quer aprender, onde que eu posso te ajudar. E não esquece de me seguir também. Bye!